Ok. Então vamos lá. Voltando. Você teve a sensação de que algo estava travado, que as suas orações não passavam do teto da sua casa. Passou um período assim, de repente você teve a sensação de que Deus não estava ouvindo a sua oração, de que Deus estava distante, de que você precisava, de fato, se esforçar muito para poder orar. Quem já passou por uma situação assim? Qual o sentimento que você teve quando você passou por esse tempo de oração? Tudo para cima. O quê? Comigo foi de jogar tudo para cima. Tô orando, não tô tendo a resposta de Deus, então vou jogar tudo para cima. Existir, né? Será que Deus existe mesmo? Depois de 10 anos de crente, a gente faz essas perguntas, né? Que negócio estranho é esse? Será que ser crente é real mesmo? Porque vem um sentimento de impotência, né? De fracasso, de desânimo. Mas só fui eu que passei por isso aqui, eu e Walter. Todo mundo ora e Deus fala na hora, é, Eu ia rapaz. falar impotência, né? Sentimento de impotência. Cansaço, Cansado. Frustração também. frustração, decepção. Parece que Deus está sendo ruim com a gente, né? E a pior sensação quando você tá assim é quando você tá assim, seu disciplinado te pede oração. Você não tá fazendo Não. pra você, Na imagina por verdade, é gente. nessas horas que ele pede oração, né? Quando você está bem voando, ninguém pode, está todo mundo bem, mas o líder está mal. Parece que tudo fica mal, né? É incrível. Boa colocação. Como isso mexe com a gente? Como isso desestrutura de fato a gente? E essa sensação não é que eu e Lore sente como líder, mas é a sensação que a gente entende que está acontecendo em ambas as gerações. A gente sente que algo travou. A gente sente que algo deixou de caminhar da maneira que tem que caminhar. A gente percebe que os resultados não são os mesmos. Estamos fazendo muito, mas alcançando pouco. E a paixão se desacendeu. A força diminuiu. A intensidade do propósito foi se perdendo. A pandemia veio para potencializar essas coisas ainda mais. A gente sabe disso, última reunião eu falei sobre isso. E a gente se vê hoje numa situação em que a gente precisa mudar, em que de fato a gente precisa entrar em um tempo de transformação e de mudança. Primeiro detectando aonde a gente errou ou aonde a gente está errando. Porque não tem sentido estarmos juntos e não cumprirmos como geração, como discípulo, o objetivo de estarmos juntos. Se um grupo está junto e não tem propósito, significa que não é um grupo, não é uma equipe, é um ajuntamento. E nós não estamos aqui para juntar ninguém. Nós estamos aqui para alcançarmos pessoas, discipularmos pessoas, transformarmos pessoas e levar salvação para cada casa. Essa é a nossa missão como geração. Esse é o nosso objetivo. E mais do que isso, a gente começou a ver dentro desse período discípulos fechando célula, discípulos saindo da igreja, se desviando. Claro, a gente não está aqui para prender a vida de ninguém, mas se tudo vai bem, é mérito da equipe.
Se tudo não está indo bom, é culpa do líder. É culpa minha, culpa sua. Não como peso, mas como responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade muito grande perante o Senhor. Deus nos confiou isso. Deus nos entregou isso e a gente precisa honrar. E vamos construir esse novo tempo, dentro dessa transição, de forma gradativa. Importante, fundamental nesse novo tempo é a sua transparência. É a sua entrega de coração para dizer assim, eu estou nessa condição, eu preciso mudar, eu estou assim. Deus falou comigo, eu estou entendendo que Deus está me direcionando dessa forma. É isso aqui que eu estou errando, é isso aqui que eu estou pecando. Sinceridade é tudo. Quero ler um texto com você que está no livro de Atos. Queria que todo mundo pudesse abrir. Livro de Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. A internet está travando para vocês? Um pouco, mas agora tá. Vai me avisando aí, tá? Tá. Vai sinalizando aí. Se vocês não conseguirem entender, que eu volto, não tem problema. Fica aqui até meia-noite, mas eu quero que você receba essa palavra. Ora, meu irmão, ora para ser. Não era ser. A grávida não aguenta até meia. Então vamos lá. Atos capítulo 6, do 1 ao 7. Todo mundo lá? Muito importante você acompanhar essa passagem. A Bíblia diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, grava essa frase no seu coração, não é certo, diga comigo, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, aos 12, aos quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também em grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Gente, esse texto é o nosso reino. Esse texto é a nossa base, porque a Bíblia diz que naqueles dias o número de discípulos estavam aumentando. Quem crê e quem recebe?
Na sua célula, o número de discípulos vai crescer. Esta geração vai crescer. Os números de discípulos vão se multiplicar, vão ser encaixados em cada célula. Só que os 12, eles repararam que esse crescimento tinha algo errado nesse. Eles estavam cometendo, talvez, um erro dentro dessa proporção de crescimento. É interessante que a atitude de trazer essa mudança veio dos 12. A Bíblia diz que os 12 reuniram a geração, é como se os 12 tivessem reunido ali a liderança. E olha o que os 12 falam. Eles reuniram os discípulos e disseram, não é certo. Diga comigo, não é certo. Negligenciarmos o ministério da palavra. Por que será que os 12 falou isso, hein? O que você acha? Porque estavam negligenciando. Se os 12 falou isso, é porque eles estavam negligenciando o ministério da palavra. Só que nesse texto diz o porquê que eles estavam negligenciando. Antes dessa frase, antes de eles falarem isso, que não é certo que estávamos negligenciando, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra. O que é que diz nos primeiros versículos aí no capítulo 1, versículo 1? Houve murmuração e abandono das viúvas, né? Quase isso. Crescendo o número de discípulos, eles não estavam conseguindo lidar com ele. Primeiro, houve uma queixa, houve uma dificuldade ali, talvez, no meio deles. Só que a dificuldade, a Bíblia diz que era porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. Ou seja, naquela época era muito forte você pregar a palavra e também ajudar as pessoas. No livro de Atos, que é o livro que a gente está lendo aqui agora, é o livro que desenha o formato da igreja. Não é à toa que as igrejas, as igrejas começaram dentro de casa. Era comum no livro de Atos, naquela época lá, as pessoas venderem a sua casa para ajudar os irmãos. Era comum a ceia, o partir do pão. Era comum ajudar os necessitados. Era comum as ofertas, sabe? As ajudas, as pessoas abrirem mão de algo que é seu para compartilhar com outros irmãos. Era a igreja ali sendo formada, literalmente, o corpo de Cristo sendo formado. Só que eles perceberam que as viúvas estavam sendo esquecidas nessa distribuição. Tá travando? Não? Tá. Estavam sendo esquecidas dentro dessa distribuição. Então, os 12 vêm, reúne todos os discípulos, ou seja, não era somente uma equipe de 12, provavelmente os 12 ali que representavam a geração reuniram os discípulos também que ajudavam, que cooperavam ali para que a célula possa fluir dentro da casa. E eles falaram assim, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra. O que é que eu entendo com isso? E os discípulos de Jesus naquela época estavam priorizando mais o serviço do que a palavra e a oração. Tanto é que a queixa veio porque existiam viúvas que não estavam recebendo ajuda. Ou seja, no começo eles estavam falando que o número de discípulos estavam crescendo, ou seja, pessoas estavam chegando, e eles não estavam conseguindo sanar as dificuldades das pessoas. Por quê? Porque o foco desses discípulos estavam sendo em suprir as necessidades físicas. Era como se eles estavam deixando de pregar para poder servir. Eles estavam deixando de orar para entregar o pão. E aí os 12 que representam a liderança não é, provavelmente deve ter sido Pedro, né?
ele era o mais impetuoso, o mais audacioso. Fala assim, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir a mesa. Está travando, gente? Para mim aqui está parecendo que vocês estão travando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Tá ok, não importa a minha imagem. Tá dando para ouvir. Está travando muito? Tá dando para entender, pelo menos? Deus vai tocar nessa internet, ele vai acelerar os megas e vai ser uma benção. Tá dando para ouvir, tá dando para entender. Qualquer dúvida você pode mandar aí no chat, tá bom? Então os discípulos se reúnem, fazem uma reunião de 12 e ele fala assim, peraí, velho, peraí. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servirmos a mesa. Olha a ideia que os discípulos tiveram. Irmãos, escolham entre vocês, discípulos, pessoas que já caminham com a gente, escolham entre vocês 7 homens de bons testemunhos. Não é qualquer pessoa não para servir, não. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Gente, isso aqui é forte demais. Vamos dar trabalho para a equipe. A gente 12 não vai se envolver nessa parte de serviço. Sabe por quê? É comigo aí, gente. Está no 3 ou no 4, porque aqui eu coloquei num formato que não dá para ver qual versículo é. Mas a Bíblia fala assim, separa 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Vamos passar para ele essa tarefa de servir. Mas a nós, 12, equipe, vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Não é que o servir é descredibilizado, não. Se o servir fosse descredibilizado, ele nem mandava ninguém servir. Servir é importante. Mas ele está dizendo assim, peraí um pouquinho. A gente está servindo mais do que orando. Peraí um pouquinho. A gente está preocupado mais com o pão do que com a pregação. Peraí, o nosso mestre nos ensinou isso não. Tá tudo errado. Vamos parar tudo, delegar para homens cheios do Espírito Santo, para homens cheios de sabedoria. Esses caras estão aqui com a gente, já formou ele. A palavra é para você, viu? Você precisa, a partir de hoje, empoderar a sua célula. Vou falar mais uma vez, porque parece que travou aqui, para que você... A palavra é para você que precisa formar discípulos para entregar a missão. Estão me ouvindo ou travou? A sua frase aí travou, Danilo. Jesus. Receber a palavra de Deus e passar seu coração, não deu nada disso. Travou novamente. Tá, ó. Eu vou entrar com o celular de Lore. Vou ficar vendo aqui e o áudio vai ser por lá, tá? Para que vocês ouçam o áudio aí nitidamente. Para mim aqui travou legal, é capaz até de cair aí. Estão conseguindo me ouvir normal agora? Gente, você não pode perder essa palavra, não. Vocês conseguiram ouvir até onde? Ouvi que precisamos empoderar nossa equipe. Ok. Que bom que vocês ouviram isso. Eu coloco só de dia como era falando. Mateus, esse travamento é culpa da intercessão, né? Pois é, culpa dele mesmo, Valdo. Concordo com você. Minha, mas... É minha não, minha misericórdia. Ô, Ray, tá ouvindo aí que é culpa da intercessão, né, pai?
Rapaz, a intercessão tá com, a intercessão é com você, financeiro. Ah, a intercessão vai descer o fogo daqui a pouco. Aí Eu achei que não ia precisar orar, porque a intercessão tá orando. Vou ter que voltar a orar. É isso mesmo. Brincadeira. Misericórdia. Essa internet da Oi dele, velho. Já disse ele pra trocar, ele tá aí, pensa que é brincadeira. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Ok, para mim aqui vocês estão travados, mas se vocês não conseguirem ouvir aí, vocês dão um sinal para mim, tá? No chat aí. Paramos onde? Equipe empoderada. Poder aqui. Empoderar a equipe. A gente precisa ter discípulos formados, prontos para quê? Para não sobrecarregar você. Esteja pronto para servir a sua célula, para servir a geração. E os 12 entenderam isso, falaram assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui, velho. A gente está crescendo. Mas esse crescimento está roubando a gente. A gente está mais preocupado em quem está sendo servido do que quem está recebendo a palavra. Vamos parar tudo aqui. Vamos entregar missões para os discípulos. E vamos nos preocupar com aquilo que é mais importante. A palavra, a oração. Vamos construir uma base espiritual de oração para que as vidas continuem a vir, continuem a ser servida de um alimento físico, mas também de um alimento espiritual. Será que isso não tem acontecido nas nossas células, na nossa geração? Será que não estamos errando no excesso de serviço, na falta de oração? O papel de um 12, o papel de um líder, é orar mais. Porque a oração já é o maior serviço que você pode oferecer para a vida de alguém. E aí, provavelmente Pedro, eu não sei quem foi, tá? Eu estou supondo aqui. Depois que ele parou de falar isso, ele disse assim, nós, e quanto a nós, 12, da geração corajosa, da geração florescer, vamos se dedicar à oração. Acabou de falar, a Bíblia diz que tal proposta agradou a todos. Provavelmente, eles caíram em si e disse assim, a gente está errando. A gente falhou. Chegaram em um consenso comum que eles precisavam orar. Conseguiram entender que oração é a base da igreja, é a base da célula, é a base de geração. E aí, foi o que eles fizeram? Levantaram os discípulos para poder ajudar. Os 7 discípulos lá, cheios do Espírito e de sabedoria, que tinha bom testemunho, não era qualquer pessoa, não era qualquer discípulo. A Bíblia diz que chamaram esses 7 discípulos. Sabe o que foi que os 12 fizeram? Acompanha comigo aí no 6, versículos 6 e 7. Sabe o que foi que os 12 fizeram? Chamaram esses 7, colocaram as mãos dele. Olha que transferência, gente. Imporam as mãos sobre eles, ungiram eles e apresentaram esses homens aos apóstolos. E os apóstolos ungiram, aos quais oraram e abençoaram, dizendo assim, agora você está pronto para poder servir. A Bíblia continua dizendo, assim a palavra se espalhava. Olha isso, crescia rapidamente o número de discípulos.
simplesmente porque algo foi ajustado no corpo. Não é que o serviço foi descredibilizado, é que a oração foi priorizada. Não é que o serviço foi diminuído. Se o serviço fosse diminuído, esses 7 nem seriam levantados. Provavelmente o serviço foi potencializado, mas a oração foi priorizada. Quando a oração é priorizada, o número de discípulos cresce rapidamente. Quando a equipe se reúne para entender e dizer assim, gente, a gente precisa orar mais. A gente precisa pregar mais a palavra. Espera aí, essa célula está parecendo uma baderna aqui. Está se reunindo às vezes 2 horas, não tem nenhum testemunho, não tem nenhum tempo de oração mais, de Deus falar com a gente. Parece que a célula está morta. Gente, Deus vai visitar a célula nesse tempo. Deus vai visitar a sua vida nesse tempo. Tem células que serão avivadas. Sabe por quê? Porque você vai começar a orar. Chega de célula onde a gente está cumprindo um cronograma. Compartilhar qualquer coisinha, não. Você vai receber revelação do alto, porque você se preparou espiritualmente. Você está priorizando a palavra, você está estudando. A palavra não está na sua boca, a palavra está no seu espírito. Precisa avivar as células. Células que deixaram de receber visitantes. Por favor, o objetivo da célula é esse. É toda semana a gente está recebendo gente, toda semana. E qual a estratégia que nós, como líderes, temos utilizado? Qual convite a gente tem feito? Qual atrativo a gente tem feito? A gente tem alcançado? Quais testemunhos a minha célula tem desde quando ela iniciou até hoje? Quantas pessoas foram curadas, libertas, tratadas, passaram? Não importa se passou. 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 Estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim? Ok. Não importa se passou, mas se ela foi transformada no momento em que ela passou pela sua célula. Isso é o mais importante. Gente, a nossa missão como geração é muito grande. Escuta isso. Quanto maior for a sua missão, mais vai precisar de oração. Quanto maior for a sua missão, você precisará de mais oração. A missão que Deus tem para ambas as gerações é uma missão grande, de alcançar os perdidos, de levar o evangelho, de crescer o número de discípulos, como está dizendo aqui em Atos. Mas para isso, a gente precisa fazer o que os 12 fez, se dedicar ao ministério da oração. Minha equipe sabe, se lembra, que no início desse ano, Deus falou assim comigo: eu quero que você pare tudo. Deus falou assim mesmo para mim: eu quero pouco movimento, Danilo. Eu achei interessante, quando eu estava orando, Deus falou isso comigo. Esse ano, pouco movimento seu. O único movimento que eu quero seu é na minha presença. E ele falou assim: eu vou te dar um manual. O manual da vida que eu espero de você esse ano. Vá ler lá a história de Daniel. Eu quero que você tenha essa naipe de oração. Pega o modelo de Daniel e leve para a sua vida, porque o que eu tenho para fazer na sua vida vai requerer muita oração. E graças a Deus por isso, porque se não fosse a oração, acho que nem aqui eu estava. Deus, sabendo disso, já me preparou. Já criou a base, já criou a força que eu precisava através da oração. E às vezes,
Nós, líderes, a gente passa mais tempo preparando um sermão do que orando. A gente passa mais tempo servindo do que se dedicando à oração. A gente passa mais tempo preocupado com os atrativos da minha célula, ou como as pessoas vão me olhar, ou como a maneira que eu falo, ou como a maneira que a mensagem está sendo transmitida, do que com a própria oração. Vou te falar algo muito forte aqui agora. Às vezes, a gente se preocupa mais com discípulos do que com a nossa vida de oração. A maior pregação de um líder tem que ser para ele mesmo. A gente fica muito preocupado no que eu tenho que dar, no que eu tenho que entregar, no que eu tenho que ser, no que eu tenho que liberar, mas não sabe que o que você libera é o que está no seu coração. O que está no seu espírito é o que você transmite. A unção do líder não está em métodos. Não está nem no conhecimento dele. A unção ultrapassa conhecimento. A unção do líder não pode estar na oratória dele. A unção do líder não pode estar na roupa dele. Não está. A unção transcende tudo isso. Não é o nosso conhecimento que vai sustentar a nossa célula. É a nossa unção. O que vai sustentar essa geração são as nossas orações. Se a gente deixar de orar, gente, não adianta a gente fazer nada. Pode fechar as células, pode fechar a geração, porque a gente não vai para lugar nenhum sem oração. O sermão, gente, a palavra precisa ser feito na intimidade com Deus. Eu preciso receber no meu espírito. Gente, quando nós não recebemos a palavra no nosso espírito, é como se a gente transmitisse palavras ao vento, ao léu. Deixa eu te falar algo. Uma pessoa tem autoridade para falar sobre um determinado assunto quando ela vive o que ela está falando. Não é que se você falar sem viver, não vai ter efeito. Não é isso. Eu estou querendo te dizer que quando você vive o que você prega, é transmitida com mais autoridade. Se é transmitida com autoridade, com respaldo, as pessoas recebem mais rápido, mais fácil, porque é algo que está entranhado no seu espírito. Agora, se você lembra dessa fase, vou refrescar a sua memória. Você já apresentou algum trabalho na faculdade ou na escola que você não estudou? Vergonha alheia, terrível. E além da vergonha, é nítido ver que você não sabe o que você está falando. Você fica para você mesmo dizendo assim, meu Deus, o que é isso? O que é isso que eu estou falando? Você fica para você, você não acredita no que você está lendo. Eu já fiz isso, confessar meu pecado. Na faculdade, literatura insuportável, eu tinha que ler um livro lá, e aí chegou na hora, os caras fizeram assim, essa parte aqui é sua. Eu aí li, gravei, cheguei na hora, falei. A professora aí fez pergunta de algo que eu não falei, de algo que estava lá na frente do livro que eu não li. Eu não soube responder. É a mesma coisa. As pessoas sabem quando o que você está transmitindo está no seu espírito. Gente, escuta o que eu vou te dizer aqui agora. Seus discípulos não se conectam com você pela sua fala. Seus discípulos se conectam espiritualmente com você. O canal que seu discípulo ou discípula é alimentado ou alimentada é através do seu espírito.
E às vezes a gente fica reclamando, né? Dizendo, poxa, meu discípulo está tudo assim, meu discípulo está tudo assim, ele não quer nada, não sei o quê. Será que o que você está transmitindo é um alimento sólido? É algo que de fato está no seu espírito? Ou você está cumprindo uma tabela, fazendo algo que não está nem no seu coração? Escuta o que eu vou te dizer aqui agora. Pregadores, líderes, não são geradores de sermão. Você foi feito para reproduzir o que está no seu espírito. E às vezes a gente não faz o que a gente sabe, o que é óbvio, que é orar, que é apresentar a nossa vida a Deus. E os discípulos, os 12 daquela época, lá, a equipe de Jesus, eles entenderam e falaram assim, velho, a gente se perdeu. Pedro, é como se eles estivessem reunidos e falassem, Pedro, se ligue. Você lembra daquela vez lá que você ganhou 3.000 pessoas? A gente estava onde antes mesmo? As caras falaram assim, pera aí, velho, foi antes do Pentecoste, estava em casa, fazendo o quê? A gente estava orando. Quando a gente orou, o que foi que aconteceu? O Espírito Santo desceu. Pera aí, Pedro, pera aí. A gente quer crescer, né? A gente quer continuar o legado do mestre. Vamos voltar à essência? Vamos voltar à base? Vamos voltar a orar? A gente está negligenciando, velho. Está servindo muito aqui, está preocupado com muita coisa que não vai acrescentar em nada. Vamos fazer o seguinte, a gente formou discípulo, velho. Tem homem aqui cheio do Espírito Santo, tem homem cheio de sabedoria. Vamos separar esses caras aqui de bom testemunho, não é qualquer pessoa não, de bom testemunho. Vamos delegar a ele essa função, embora voltar a equipe. Vamos se levantar a equipe, vamos voltar a orar, precisa orar. Oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra. Gente, quando os discípulos começaram a fazer isso, houve um crescimento extraordinário. Você sabe o que é que Deus quer fazer nesse tempo, na minha e na sua vida? Nessa geração, na sua célula, na minha célula, no nosso G12, é voltar à essência. Deus está dizendo assim, para o que vocês estão fazendo aí. Para tudo. Para a célula um pouquinho. Para. Parou, volta para a essência. Qual é a essência, gente? Pentecoste, casa, oração e palavra. Oração e palavra. Não vamos parar de fazer tudo isso aqui que a gente está fazendo aqui, esses projetos, esse plano, essas metas. Não, para! Deus está falando isso com a geração. Volta agora. Oração e palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. Não tá saindo no som não, né? Deixa o resto, como Deus faz assim, deixa a palavra, orar e liberar a palavra. Gritando para a gente hoje, primeiro fale comigo, para depois você falar com os seus discípulos. A gente está fazendo o inverso. A gente está ouvindo o problema de discípulo para depois levar para Deus. Olha os erros que a gente está cometendo. Deus está falando assim, se você primeiro falasse comigo, você teria muito para falar com o seu discípulo. Ou melhor, você não teria nada para falar com ele. Porque se você falasse comigo, eu iria te revelar como estava a sua célula, como estava o seu discípulo, como está a sua vida, e tudo ia ser ajustado. A boca do líder não foi feita somente para pregar, mas para falar com Deus. A boca do líder não foi feita somente para pregar, mas para falar com Deus. Você está recebendo essa palavra? O que é que você tem gerado na sua célula, hein? Pregadores ou discípulos de oração? Porque a gente fica preocupado com isso. Não, meu discípulo está uma bênção. Serve que é uma beleza. Ok, bênção de Deus. Servir é privilégio tremendo. Mas escuta isso aqui para você mudar o seu ministério de vez. Não forme pregadores, forme discípulos de oração. Agora, vou te falar algo forte aqui agora. Para gerar discípulos de oração, você precisa ser de oração. Formar pregador é fácil, irmão.
Vamos lá, toma o curso de oratória, leia isso, se porta dessa forma. Agora, orar? Bora ralar joelho, bora derramar lágrimas. E às vezes a gente está assim na geração, formando discípulos, sabe? Porque é uma bênção que serve em vários ministérios. Nada contra isso, que continue isso a acontecer. Mas o nosso foco não é esse. Nosso foco é gerar mulher que ora, jovem que ora, homem que ora, que paga o preço. Mas para que eles se tornem homens e mulheres de oração, o líder precisa ser esse homem de oração. O povo precisava, gente. Ou melhor, o povo precisa. O povo precisa, seus discípulos precisam mais da sua oração do que do seu sermão. Gente, esta mensagem, no dia que eu recebi, eu tomei uma paulada no meio da minha cabeça, que eu fiquei atordoado a manhã toda. Eu ouvi essa ministração chorando, fazendo assim, ó. Eu escrevi, eu falava, Deus me perdoa, Senhor, misericórdia de mim, meu Deus do céu, eu estou fazendo tudo errado, meu Pai eterno. Escrevi, a ministração toda foi escrita assim. Nossos discípulos precisam mais da nossa oração do que do nosso sermão. Às vezes a gente está preocupado tanto em liberar uma palavra, em o fogo desceu hoje, a palavra foi poderosa. Sim, a palavra é poderosa, eu sei disso. A palavra tem que existir. Mas escute, se a gente não orar, se a gente não levar as pessoas a orarem, gente, não valeu de nada. Acho que é só uma contribuição. Acho que é a questão do desempenho, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em ter um bom desempenho. Quando eu falo de bom desempenho, é mostrar, né, que a gente tem competência, mostrar que a gente é um bom líder. E não há problema em ser um bom líder. Pelo contrário, a gente tem que buscar esse lugar. Mas a questão o problema é quando isso se torna primeiro. Quando eu me importo, quando eu me preocupo muito mais em demonstrar algo, em ter um desempenho muito superior àquilo que de fato acontece de forma íntima na minha vida, né? Porque desempenho, gente, chega uma hora que você cansa, né? Se for só pelo desempenho, se for só pelo esforço, se for só pela atividade em si, né? De realizar o papel de líder, a atividade líder, chega uma hora que cansa. E por isso que realmente muita gente acaba deixando de estar no ministério, de fazer a célula, porque ser líder simplesmente, executar a atividade pura e simplesmente é cansativo. Lidar com gente é cansativo, né? Você tratar pessoas diferentes de você, com perspectivas diferentes das suas, pessoas que algumas vezes não vão reconhecer o seu trabalho, porque isso acontece, discípulo que não reconhece, que não retribui. Quando eu falo de retribuir, é de pelo menos, não, meu líder, estou na célula, estou colado, né? Você me liga, você me consolida, e quando chegar o dia da reunião, eu estou na célula. Vai ter discípulo que não vai fazer isso. Então, se a gente foca só no desempenho, chega uma hora que desanima. Eu falo assim, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou me preocupar em talvez ter até um bom sermão, então eu até ler a palavra da célula, estudar a palavra da célula, mas quando, na verdade, a base está frágil. Qual é a base? É eu com Deus. É lembrar sempre do porquê eu faço o que eu faço. É de lembrar sempre por que eu tenho uma célula, por que eu decidi ser líder, por que eu faço, né? Por que eu acompanho pessoas. Não é simplesmente para executar a atividade, porque isso, gente, uma hora cansa. Se fizer só execução de atividade, quando a gente fala de reino de Deus, cansa. Chega uma hora que a gente fala assim, não vale a pena se fizer só isso. Então, realmente, a oração é o que vai sustentar a mim e a você. A oração é o que vai sustentar no meu coração aquilo que está vivo em relação ao propósito, ao chamado, ao arder do Espírito Santo, ao foco de onde eu estou indo, ao lembrar do lugar de onde Deus me tirou, o porquê Deus quer contar comigo. Então, assim, lembrar disso
executar a atividade de líder, pura e simplesmente, sem ter uma vida com o Espírito Santo, vai chegar a hora que você vai abrir mão, porque vai cansar, porque você não vai ter mais vontade de fazer, porque o ministério muitas vezes realmente é desafiador, porque as pessoas, algumas vezes, elas não vão reconhecer aquilo que você fez, ao que você realizou, e a questão vai ficar apenas a frustração e o cansaço. Então, é necessário realmente a gente voltar para o princípio de estar em intimidade com o Senhor. Perfeito. E entender, aprende isso, que o discípulo, ele é formado não pelaquilo que você fala. Escute, a palavra, olha isso aqui é uma chave muito forte para o seu discipulado. Entenda isso. O discípulo, ele é formado pela palavra. A palavra discipula. A palavra discipula. Mas para o discípulo ser formado é através da oração. Então, é como se a oração é a forma, a palavra é a lapidação. Deu para entender? Enquanto eu oro, ele está formado. Só que ele está nesse mundão aí. Ele está ainda vivendo os processos da vida dele. Então, eu estou formando ele em oração. Depois que eu formo, eu discipulo através da palavra. Então, a palavra vai moldando ele, vai lapidando ele, até ele ser totalmente formado e se tornar uma pessoa madura. Por isso, olha isso, por isso, a equipe entendeu, os 12 aqui de Jesus entenderam e falou assim, velho, vamos focar em orar e na palavra. Porque isso vai gerar o quê? Discípulos maduros. E é interessante que dentro dessa equipe de discípulos que existia, a gente não sabe quantos, mas a igreja começou a crescer. Você vê que quando ele procurou os 7, tinha lá 7 cheios do Espírito Santo. Os nomes aqui meio que caótico, né? Tinha lá Timon, Nicanor, Procoro, além de Filipe, Timon, Parmenas e Nicolau. Ou seja, eram esses caras aqui que foram formados pelos discípulos. E hoje, sendo bem sincero, vamos ser sinceros, hoje esses momentos de G12 pode vir bem preparado com o coração, porque a gente vai ser tratado. Hoje a gente olha para as células, a gente não consegue ver discípulos maduros. A gente procura, às vezes, assim, alguém maduro, que eu falo não é de idade, de postura, não, estou falando maduro espiritualmente. A gente tem, sim, uma leva muito boa de discípulos na nossa geração, que são fiéis, sabe? Que estão colados mesmo, a gente sabe. Mas hoje a gente consegue olhar para algumas células que precisam ser fortificadas com oração, e a gente vai estar junto, vamos construir isso juntos, que precisam literalmente... Se você olhar, não tem um Timon lá. Não tem um Procoro lá. E a gente precisa fortalecer. Eu fico com muito... Assim, não é receio, mas com muito temor no meu coração com esses líderes, sabe? Que precisam desses discípulos lá para ser apoio. Que às vezes até está cansado porque o cara está investindo ali, está errando em alguma coisa, e a gente, como líder, quer estar perto para te ajudar nessa formação. Porque isso eu sei que desestimula a liderança, isso deixa a gente cabisbaixo, isso leva a gente a pensar que a gente é impotente, que a gente é fraco. Mas nós vamos entrar em um tempo de formação de discípulos através da oração. Através da oração. Esses homens aqui, gente, não foi ganho lá no meio da multidão e foi escolhido assim, não. Foram homens que os caras pagaram um preço. Esses discípulos aqui, irmão, sabe, viveram mesmo. A gente anda de buzu, de Uber, os caras andavam para cima e para baixo com sandália no sol quente, invadindo casa de um, comendo na casa de outro, orando por um, orando por outro. Era um mover sobrenatural. E esse mover Deus vai fazer através da sua vida. Sua célula, sua casa, onde você passar, a pessoa fala assim, onde é a sua célula, irmão? Tem um negócio acontecendo com você que está inexplicável. E é esse mover que a gente quer, que só a oração, a gente não tem mais nada, só a oração traz para mim e para você isso, traz para o ministério de alguém. Porque o povo precisa mais da nossa oração do que do nosso sermão.
Gente, escuta isso, qualquer ministério sem oração está em ameaça. Vou traduzir. Qualquer célula que não está baseada em oração está suscetível ao fracasso e ao fechamento. Meu Deus, isso é muito sério. Para pensar agora. Só um exemplo. Sua célula é uma empresa, é um mercadinho. Como é que ele está? Ele está farturado de mercadoria e com a fila gigante do mercado no caixa? Ou está aquele mercado que provavelmente você já foi, que tem a arrumação é assim, ó, 1, 2, 3, não tem mais nada atrás. A prateleira está vazia. Eu já trabalhei em mercado muito tempo com meu tio, então eu sei como é que funciona o mercado. Gente, quando eu entro em mercado assim, a primeira coisa que eu penso é, tá quebrando. Não dá nem gosto de comprar ali, porque você fala assim, ó, tem fandango? O cara, não, tem micão. Tem leitinho? Não, tem as coisas mais baratas. Então, você valor. Tem, mas estou falando que não tem diversidade. E aí o cara você fica até com vergonha, você fala assim, não, tá bom, irmão, beleza. Você não quer, você até tem um item do que você quer, mas porque você quer comprar mais coisas, você vai para outro mercado. Acontece isso nas células. O cara entra e fala assim, ih, rapaz, a célula eu pensei que tinha mais gente. E não apareceu ninguém, ele falou que tinha 10 pessoas. Rapaz, será que é bom mesmo? Porque se fosse bom, tinha mais gente aqui, né? Mas peraí, Pô, meu líder, eu pensei que ele, sei lá, ia me ajudar mais, ia colar mais em mim, mas parece que ele está um pouco assim, debilitado, me fala dos problemas dele, tô achando ele cabisbaixo, triste. A pessoa percebe. Como a pessoa percebe alguém de oração? Gente, pode até não ter discípulo, pode até estar começando agora, mas quando é um cara que ora, o cara fica até por compaixão da pessoa. A menina até fica dizendo assim, não, velho, você é maluco, essa menina ora demais, eu tenho que dar um crédito para ela. Não, eu vou ficar com ela porque eu sei que quando eu pedir para ela orar, ela vai orar, porque ali é uma mulher de oração. Não compaixão não, né? O discípulo, quando vê o líder que tem algo para poder entregar, justamente. Ele fica, gente. Ele fica, né? Se o discípulo perceber que você realmente tem porque é engraçado, né? Eu estava vendo esses dias só uma observação aqui, viu? Eu estava vendo esses dias uma psicóloga que eu sigo, né? E ela falando, né, sobre a questão, poxa, tem tanta gente, tantas pessoas, tanta concorrência, né? E ela falou, gente, posso ser sincera com vocês? Tem muita gente aí no mercado, mas a questão tem gente que não faz o básico. E por não fazer o básico, é tão incrível quando alguém encontra alguém que faz o básico e fala assim, uau, que profissional incrível. Mas aquele profissional só fez o básico. Fez o básico, no meu caso, né? De estudar, de fazer supervisão, enfim, de fazer um bom atendimento, de responder às pessoas. Então, assim, a mesma coisa é com a célula, gente. Se você, quero te dizer hoje, pô, Lorena, estou talvez desmotivada, estou chateada, Gente, acredite, se você fizer o básico, é um grande diferencial. Qual é o básico? Palavra e oração. Exatamente. Palavra e oração. Acredite, o básico funciona. É muito bom quando a gente cria coisas, quando a gente diversifica a célula, é maravilhoso. É maravilhoso. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. E a gente vai continuar fazendo, e eles não deixaram de fazer. O serviço continuou acontecendo. O serviço é importante, mas não é prioridade. Exatamente. O que eles entenderam aqui, o que mais me chama a atenção nisso é que, poxa, velho, eles poderiam olhar assim e falar assim, vamos parar de servir um pouquinho, velho? Vamos orar? Não é isso que a gente faz às vezes? Vamos deixar de fazer essas coisas aqui, vamos focar na oração. Não, eles permaneceram com o serviço e priorizaram a oração. Isso é tremendo, que coração. Gente, você sabe qual é o convite de Deus para a gente nesse tempo? Deus está chamando a gente para orar. Eu estou falando isso desde janeiro. Mas só que eu estou falando isso desde janeiro, Deus está falando isso comigo, a igreja está falando isso, o Detox está falando isso. Gente, Deus está esfregando na nossa cara, dizendo assim, por favor, me busque, me ore. Deus está assim com a gente. Não tem pra onde correr, velho. Aí você tem que dizer assim, ó, finalmente eu desisto de fazer tudo e agora eu preciso orar. É isso que eu já entendi, já entendi. Não tem outra coisa a ser feita. Você sabe o que é mais interessante na oração? É que Deus nos sustenta para que a gente venha orar. Que incrível isso. É Deus que nos ajuda, velho, a orar.
É Ele que é a base, é Ele que te dá força para que você continue orando. Vamos ter cuidado com essa ideia de querer impressionar as pessoas, de querer atrair a multidão, de querer falar, eu já tive essa fase na minha vida. Vou ser sincero para você. Ser sincero, abrir meu coração. Os meninos sabem aqui que G12 é momento de abrir meu coração. Queria, sabe? Eu me esforçava. Eu falava, meu Deus, não está nada acontecendo. Cheio de gás, cheio de vontade, porque eu sempre tive muito convicto no meu coração quem eu seria e para onde eu iria. Aí teve um dia que eu estava muito agoniado e eu estava orando, eu estava falando com Deus, eu falava, Deus, não está acontecendo nada. O que é que eu tenho que fazer, Pai? E Deus falou assim comigo, Danilo, nunca se esqueça que o seu futuro é construído no seu quarto. Aí eu falei, eu estou gastando mais tempo fora do quarto, né? Então, eu estou errando. Deus falou, para de agonia e volta para o quarto. Para de querer se aparecer e volta para o quarto. Para de querer fazer o que é bom, mas que eu não te pedi para fazer e volta para o quarto. Eu era tão intenso na minha imagem. Até hoje, eu sou muito preocupado com a minha. Eu sempre gosto de transparecer, ter um bom testemunho. Isso é muito importante em tudo que você for fazer para o reino. Que eu me cobrava muito. Ficava pensando no que eu falei, no que eu deixei de falar. E como eu falei. No que eu não falei na mensagem. Pô, eu preparei a mensagem toda e, não consegui desenvolver nada. E Deus falava assim, não é como você quer. Até um dia que eu preparei uma mensagem toda, gastei um tempão. Quando eu fui pregar, não falei nem 10% da mensagem. Deus falava assim comigo, não é como você quer. Se prepare, mas esteja aberto para o que eu tenho para fazer. Satanás não é atingido com as suas palavras de efeito, mas com a sua vida de oração. Pouca oração revela pouca dependência. É por isso que a gente fica, às vezes, angustiado. Um dia que você me vê muito irritado, ansioso, tá faltando o quê, mãe, em mim? Oração. Aí eu paro, nem eu me aguento, eu falo, rapaz, preciso orar. Porque eu fico inquieta, como se estivesse faltando um relógio em mim, um sapato, uma blusa, é como se estivesse faltando algo. E está faltando algo nessa geração. Está faltando mais oração. Hoje está tendo uma reunião de 12 aqui, onde a gente está dizendo, nós precisamos nos dedicar à oração e à palavra. Na minha célula, pode deixar, meu líder, eu vou levantar lá. Nicanor, Felipe, Procoro, Nicon, Parmenas e Nicolau. Pode ter certeza que na minha célula vai ter esse daqui. Vai ter. Quando a gente procurar, vai ter. Eles vão estar lá prontos para servir, para ser meu braço, para ser meu ajudador. Mas ele pode deixar comigo. Eu vou formar ele, meu líder, através da oração. Eu vou orar por ele. Eu vou transmitir o que está no meu espírito. O que eu recebo no G12, eu vou transmitir na célula. A bênção que você é para mim, meu líder, eu vou ser também na minha célula. Você é a extensão. Vou derramar o óleo. O convite de Deus hoje, para mim e para você, é para que a gente possa orar. Não deu tempo de compartilhar. Eu não compartilhei nem 30% da mensagem. Quem sabe uma outra oportunidade eu vou continuar. Eu vou encerrar aqui. Eu creio que você já foi ministrado, você já entendeu o que Deus espera de mim e de você. O que Deus espera da gente nesse tempo. O que Deus quer da gente nesse tempo. Quem está pronto para orar? Quem está pronto para gastar tempo de oração? E o que é que nós vamos fazer nessa semana? Investir Oi? tempo.
Gastar não, investir tempo. No caso, investir tempo. For gastar tempo. Orar não é gastar tempo, é investir tempo. Ah, tá. Investir tempo. Gastar tempo, investir tempo em oração. Colocar seu coração, colocar sua vida. E nós vamos fazer algo nessa semana. A gente já teve um tempo de oração, onde a gente passou um tempo orando em dupla, mas eu senti... Oi? Trios, quartetos. Foram trios, quartetos, né? Porque a princípio a gente ia fazer em dupla. Mas foram trios. O que é que a gente vai fazer nessa semana? Qual o desafio dessa semana? Nós vamos abrir um jejum. Um jejum geral como equipe. Já ativamos com oração, vamos entrar agora em um jejum de toda a equipe. Qual o principal objetivo desse jejum? Fazer como o discípulo disse aqui, o discípulo de Jesus. Vamos nos dedicar, vamos pedir a Deus, Deus, eu quero ser mais espiritual, eu preciso orar mais, Deus. Eu preciso ler mais a tua palavra. O jejum, ele ativa. O jejum mortifica a sua carne e ativa o seu espírito. Quando Deus ativar o seu espírito, você vai orar e vai ler a palavra. Vai orar e vai ler a palavra. E nós vamos estar em jejum, toda a equipe, nessa semana, a partir de amanhã até domingo. Qual jejum a gente vai fazer, meu amor? O que é que você acha que a gente tem que jejuar? Já está na sua cabeça? Você está me perguntando? Estou perguntando para você. Eu ia definir aqui junto com a equipe. Ai, todo mundo fazer? Todo mundo fazer juntos. Não pense em você, não, que você tem umas coisas que você não consegue fazer. Não, o que eu pensaria que é comum para todo mundo, ou é refeição, ou é pão. Walter botou aí 7 dias na água. Ô, Valtinho, não tem condições. Além de Jesus. Eu acho que ou é pão, ou uma refeição. Eu tava com essa aí de água aí, ó. Uma refeição. Uma refeição da manhã. Da manhã. A gente tem que fazer no mesmo horário, no mesmo jogo. Por que de manhã? Porque é a primícia. De manhã suas porras desmaia. Você faz dentro da sua condição, amor. Você tá grávida. Café da manhã, isso. Fechado, então? Café da manhã, a partir de amanhã. Agora, a gente vai fazer o que a equipe fez. A equipe se dedicou à oração e à palavra. Então, o nome desse jejum é Jejum da Dedicação da Oração e da Palavra. Amém? E queria fazer uma sugestão, gente, né? Nessa semana, a gente pode utilizar o grupo para poder compartilhar aquilo que Deus trouxe ao nosso coração durante esse período de oração, né? Se a gente vai estar orando especificamente pedindo para Deus nos ativar, nos fazer ascender, né, em relação à oração no ministério, enfim. A gente pode, então, durante essa semana, enquanto você estiver nesse processo de jejum, de oração, aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, aquilo que ele trouxer para você, como algo de ensino, como algo também de direção em relação à equipe, para poder compartilhar. Então, quero pedir também para vocês fazerem isso, para a gente compartilhar uns com os outros. A gente pode compartilhar no grupo, né? Se Deus falar algo com você, se Deus te instruir em relação a algo, e a gente compartilhar uns com os outros. Perfeito. Você tocou nesse assunto. Eu não sei a geração de Lore, mas eu percebo uma carência muito grande, principalmente na minha geração. Todas as vezes que a gente faz propósito como esses, de oração, de leitura da palavra, oração em unidade, oração separado, toda vez que for um propósito que a gente se une com um objetivo específico, a gente precisa entender algo. Gente, nesse propósito nesse tempo foi determinado um propósito, onde a gente precisa estar literalmente sensível para ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Eu percebo uma dificuldade que eu vou trazer depois nos ensinamentos para que isso melhore, porque parece que Deus não fala nesse tempo. Ou a gente não orou. Ou a gente não orou, ou a gente está fazendo alguma coisa errada, porque assim,
a gente precisa estar sensível e, nesse propósito, entender que Deus tem algo para derramar nas nossas vidas ali. Entendeu? Então, a gente quer esse desenvolvimento da equipe, que a equipe receba a palavra, que a equipe seja ministrada. Poxa, Deus colocou isso no meu coração. Não é somente dizer, orei. Foi uma benção. E não precisa a gente colocar todo dia, não. Assim, e não se sinta forçado não também. Não se sinta forçado, logicamente, né? Uma orientação, assim, mas não é comum pensar que você ora uma semana e nenhum dia Justamente. Deus falou com você algo. Você falou certo, não é comum. Né? Que Deus não tenha te tocado em relação a alguma coisa, que Deus não tenha te alertado sobre algo, né? Como eu falei, não estou dizendo que você tem que levar um sermão, não. Pode ser algo que Deus te instruiu, pode ser uma mensagem de alerta que Deus... Pode ser uma palavra que Deus ministrou no seu coração a respeito da geração, a respeito da liderança. Se for algo muito específico, você traz para mim e para a Lore. Mas se for algo voltado para a geração, compartilha lá no grupo. Exatamente. Porque eu acredito, né, que se a gente ora uma semana, minha gente, no nome de Jesus. E mais do que isso, é o poder que existe na oração em unidade, né? A gente está com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E isso é muito forte no reino espiritual. A gente está jejuando e orando juntos, né? Então, é isso. Próximo domingo, G12, 9 horas, presencial. Amém. Fechado? E vamos trabalhar para que o G12 possa ser, a partir desse tempo, mais presencial do que nunca. Vamos mudar, vamos avançar, vamos crescer, vamos para frente, vamos se dedicar à oração e à palavra, e Deus vai nos acrescentar de uma maneira poderosa, ok? Último aviso. A partir de sábado que vem, vamos começar um tempo de conexão na geração. Se lembra que a gente, no final do culto, se reunia todos os discípulos, que a gente tinha aquele momento ali? Esse primeiro momento só vai ser a equipe, tá? Só a equipe de 12. Onde a gente vai se reunir? Ali ao lado, na descida para Moriá ali. Onde a galera tira foto, que tem aquele verdão ali atrás. Depois do nome PIB do Brasil, descendo ali, mais para baixo, porque a gente vai se reunir ali. Terminou o culto, a gente se encontra lá. Vamos ser breves, assim, gente.